estava. E as pessoas até falaram, mas ele era tão amigo de Lázaro, ele era tão amigo de Lázaro e não se incomodou, né? Não se incomodou? Não. O Senhor, ele tem sempre um objetivo. Ele tem sempre um objetivo. Por que ele não foi? Porque ele esperou aquele período, porque naquele tempo só se considerava morto depois de 3 dias. Depois de 3 dias. Então, ele ficou ciente do que estava acontecendo com Lázaro e ele ficou, né? E as meninas estavam lá, né? As irmãzinhas lá desesperadas, desorientadas. E quando ele chegou lá, né? Que elas desesperadas, se o senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque quando ele chamou o Jesus, Lázaro ainda estava doente, ainda não tinha morrido. Então ele esperou. E quando ele falou assim, ele chegou, né? A presença, ele chorou, a presença de Deus estava ali. E ela falou, se o senhor tivesse, né, chegado mais tempo, desesperada. Elas clamaram, elas chamaram Jesus, mas elas não estavam confiando. Se o senhor estivesse aqui, ele chegou. Ele tardou, mas ele chegou. Ele chegou. E nós temos que ter essa confiança, que a hora que ele chega, alguma coisa acontece. Em nome de Jesus. Ele sempre chega. E a irmã dele, quando levou Jesus até o sepulcro, ele disse, Senhor, ele já cheira mal. Por quê? Porque ela tinha um costume, né, de entrar, familiares, ele entrava e via mesmo realmente no terceiro dia estava já, né, estava cheirando mal, então eles levavam uma especiaria. Sabia? Eles levavam uma especiaria e passava porque eles eram enrolados, não era caixão, era enrolado assim. Então eles passavam uma especiaria, né? Assim, então, quer dizer, ela já tinha feito aquele ritual, por isso que ela viu que ele cheirava mal, então ele estava morto mesmo. Por quê? Qual foi o propósito de Deus? Então, realmente, para poder testemunhar que realmente ele estava morto. Entende? Então, aí ele falou, Jesus falou, tirai a pedra. Ela disse, o Senhor, mas eu te vi lá hoje, ela já cheira mal, não vai adiantar. Mas tirar a pedra, porque tirar a pedra está conosco. Tirar a dificuldade. Nós temos que tirar a dificuldade para andar, para estar no reino de Deus. Nós temos que tirar a dificuldade da nossa vida. Por quê? Porque com a presença de Deus na nossa vida, quando Ele chega, alguma coisa acontece. Em nome de Jesus, com certeza. E quando removeram aquela pedra, Jesus falou, Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque o impossível é com ele. O que nós achamos impossível, Jesus, ele é o quê? Ele é o sempre eterno. Jesus, ele sempre existiu. Ele veio aqui ao mundo para o quê? Trazer para a gente o quê? A vida eterna. É isso que ele veio pregar. É isso que ele veio trazer para nós. A vida eterna. Ele sempre existiu. Lá em João 1:1 diz, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, que é Jesus. Né? E lá no 1:14 diz, João 1:14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, estava falando de Jesus. Então, no princípio, esse princípio não está falando do princípio do mundo, mas está falando do princípio da nossa história. Porque no 1:14 diz, e no princípio era o verbo se fez carne, no João 1:1, e no João 1:14 diz, e no verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quer dizer, esse princípio é o princípio da nossa história. Entendeu? No princípio da história da igreja. Entendeu? Não é a história do mundo. Porque Deus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Ele é sempre eterno. Entendeu? Aleluia.
Então, para nós concluirmos, vamos voltar em Marcos 9. Marcos 9. Aleluia. Se precisar de ir, vamos fazer mais uma. Você. Amém. Vai com Deus. Ele vai trabalhar, fazer uma Amém. Marcos 9. Marcos 9. Para a gente fazer mais uma leitura, para concluirmos nossos raciocínios. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Jesus prosseguiu dizendo: alguns de vocês que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus chegar com grande poder. Jesus estava falando da morte física e da morte espiritual. 9 quanto? 9:1. Porque no capítulo 8, no 34, 35, ele disse assim, ó: depois ele chamou seus discípulos e o povo e disse: se qualquer um de vocês quiser ser meu seguidor, deve pôr de lado os seus próprios interesses, tomar sobre os ombros a sua cruz e seguir-me. É isso que nós estávamos falando, né? Vocês devem deixar a vida. Se vocês quiserem seguir nesse mundo espiritual, vocês têm que deixar esse mundo material, entendeu? Não é deixar de fazer, mas a gente tem que dar mais, né? Nós temos que prioridade esse mundo que nós escolhemos seguir, né? Que nós escolhemos seguir. No capítulo 8 de Marcos, versículo 35, diz: se você insistir em salvar a sua própria vida, você a perderá, né? Então, se nós insistirmos, se você insistir em salvar, quer dizer, se nós insistirmos em estar, né, nessa batalha pela vida eterna, nós temos que deixar essa vida física, né, para trás. A gente não tem que viver nas nossas limitações físicas. Nós temos que, né, perseverar na fé. Você perderá. Somente aqueles que põem de lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova, né, é que a salvarão. Entendeu? Então, somente aqueles que por causa da boa nova, não é isso? É o evangelho, a boa notícia. E qual é essa boa notícia? Essa boa notícia que nós temos que dar prioridade a esse mundo espiritual, porque é ele que nos sustenta, né? É o mundo espiritual que sustenta esse mundo físico, esse mundo nosso. Entende? Nós temos que estar forte espiritualmente para que nós venhamos a suportar as coisas na carne. Entende? Para que nós venhamos suportar as coisas. Então, no capítulo 9, ele diz assim, aí ele prosseguiu dizendo para os discípulos: alguns de vocês que estão aqui de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus, que é promessa. É promessa daqueles que põem a mão no arado, entendeu? O Senhor é promessa de Deus, entende? É promessa. Aí ele diz assim, no versículo 2: 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João para o cume de um monte. Ninguém mais estava ali. De repente, o seu rosto começou a brilhar com glória e sua roupa se tornou branca e resplandecia, muito mais gloriosa do que qualquer processo terreno poderia jamais ser. Então apareceram ali Elias e Moisés e começaram a falar com Jesus. Mestre, isto é maravilhoso, exclamou Pedro. Vamos fazer aqui 3 abrigos, um para o Senhor, um para Moisés e um para Elias. Ele disse isso só para falar, porque não sabia o que dizer, pois estavam todos apavorados. Porque Moisés já não existia, Elias não existia, ele ficou atônito, né? Ele não entendia que era esse mundo espiritual que Jesus estava mostrando.
Jesus fez aquela, né, mostrou aquela situação. Vou mostrar isso que eu estou mostrando para vocês. Vocês têm vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 7. Mas quando ele ainda falava essas palavras, uma nuvem os cobriu e uma voz vinda da nuvem disse: Este é o meu filho amado, escute o que ele diz. Aleluia. Versículo 8. Foi quando eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Entende? Então, Jesus ali, ele mostrou o ministério dele, entende? Ele mostrou o ministério dele. O ministério é este reino. É isso que eu vim mostrar para vocês. Entende? Então, eles já queriam logo fazer, oh não, Jesus, eu vou fazer um templo para o Senhor, outro para Moisés, outro para Elias. Entendeu? Então, a nuvem cobriu e assumiu Moisés, assumiu Elias, porque ali apenas estava... exatamente. E prefigurava o quê? A lei e os profetas. Né? A lei, Moisés, a lei, e Elias, os profetas. Onde for